Oi seus bando de tocadores de flauta, primeiramente sou a Nico, gosto de biscoitos, chocolates, e bons livros mesmo que eu nunca os vá ler, já que minha preguiça é de mais de 8.000. Mais de 8.000? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Agora vejamos como devo começar esse vídeo. Imagine assistir a um filme de terror. Sua atmosfera e violência puxam seu estômago, incitando a inquietação sobre o sofrimento brutal de personagens que você aprendeu a amar. Enquanto você se senta, na beirada da cadeira, o herói cambaleia por um corredor correndo da morte certa que agarra seus pés. No último momento, quando espera escapar, ele morre. De uma forma horrível. Mas ele não deveria morrer naquele ponto específico do filme. Assim, você retrocede o filme e assiste novamente aos últimos 20 minutos que levaram ao seu falecimento, esperando que algo mude ao longo do caminho. Esta é a experiência da Festa do Cadáver. Um jogo de terror feito no RPG Maker por uma desenvolvedora que ninguém conhece, foi lançado no Japão como um game indie na era jurássica do ano de 1996, mesmo ano em que as Spice Girls bombaram, lembram? O projeto foi tão bem sucedido que rendeu premiações no mesmo ano do lançamento. Depois disso, vários remakes vieram, como um para o Windows em 2008 e o mais famoso lançado para PSP em agosto de 2010. O jogo também teve um anime chamado Corpse Party, lançado em 2012, que fez sucesso por causa da violência que é exagerada pra caralho, e conta a história de um grupo de estudantes que depois de fazer muita merda, vão parar numa escola mal assombrada e devem encontrar uma forma de sair de lá. A história do jogo acontece numa dessas escolas do Japão, que foi construída em cima de uma outra escola que foi demolida no passado por causa de uma série de assassinatos que aconteceram. Então em uma noite, alguns estudantes simpáticos da academia, e sua professora gostosa, que só aparece pra morrer com a cabeça arrancada por uma tábua. Ops, acho que acabei de dar spoiler, ou não, posso tá falando isso só para sacanear. Após o festival da escola, todos ficaram até mais tarde para poder limpar a sala, só que em vez disso todos ficaram lá coçando o saco sem fazer nada. Até que uma garota retardada inventa de fazer uma macumba que ela viu na internet. E o que poderia dar errado? Absolutamente nada, portanto os 9 presentes fazem a simpatia, porém alguém pisa na jaca no meio do ritual, e como consequência um enorme terremoto acontece fazendo com que todos eles caiam numa realidade alternativa, em uma escola toda fodida cheia de fantasmas. E é então que a diversão começa no melhor estilo Resta 1, ou seja, ao explorarem a escola assombrada tentando achar um jeito de voltar ao seu próprio mundo, coisas terríveis vão acontecendo com os personagens. E agora eles vão ter que se foder pra sair daquele lugar enquanto fogem de umas crianças do capeta que foram assassinadas no passado. E desvendar o mistério por trás das mortes brutais de 4 crianças há 30 anos atrás, pode ser a única forma para que eles consigam voltar para casa. Talvez fosse mais fácil encontrar o mestre dos magos, né? Conforme os alunos vão coletando dados em suas explorações, aquela realidade alternativa vai sendo explicada junto com os eventos sangrentos e perturbadores que culminaram na criação daquele inferno em forma de escola. Corpse Party com certeza não é uma série recomendada para menores. Em todas as versões, tanto no anime quanto no game, a violência gráfica gratuita rola solta. E também é bem comum aparecer em várias calcinhas uma vez ou outra, pra fazer a alegria dos marmanjos, bem como os diálogos pra lá de esquisitos e com tendências lésbicas entre as personagens Seiko e Naomi.
embora a garota lésbica que assedia a Naomi. É a primeira a se foder na história, para a tristeza dos otakus pervertidos. E a Naomi, a personagem principal, é a que mais vai se foder apesar de sair viva daquela porra. Mas fica doida mais tarde, literalmente. Ou não. Há ainda outras adaptações de Corpse Party em mangá, incluindo uma versão baseada no roteiro do primeiro game de 1996 e é extremamente apimentada. São normalmente spin-offs da série original, onde outros personagens fazem a porcaria da simpatia do demônio e acaba fodendo todo mundo. Já a continuação direta do game se dá em Corpse Party, Boku Official Dolls, também lançado para PSP, embora eu não goste muito porque esse jogo é uma visual novel, mas é necessário para os acontecimentos do terceiro e último jogo da trilogia que traz de volta o gameplay do primeiro jogo, com gráficos novos em 3D pela primeira vez na série. Chamado Corpse Party, Blood Drive, é uma sequência direta dos eventos do último jogo. A série já ganhou várias versões em mangá, anime, OVAs, atração de parque de diversão, e também um filme em live action. E agora tá saindo uma tradução em português desse jogo feita por um fã, e até o momento desse vídeo já tem 4 capítulos traduzidos, mas infelizmente o tradutor tá querendo desistir da versão de PSP, e passar para a versão de PC, então quero todo mundo lá pedindo para ele não desistir, e terminar a tradução já que tá tão perto. Vou deixar o blog dele na descrição junto com a tradução em inglês e espanhol. Corpse Party fez um bom trabalho, o game traz o perturbador terror japonês para os videogames, mesmo sacrificando alguns elementos, como gráficos datados com uma jogabilidade muito linear. Esse é um dos poucos títulos de terror que conseguirá passar tensão para os jogadores mais experientes. A Festa do Cadáver brinca com texto e som de maneiras que a maioria dos videogames de hoje simplesmente não faz. Sem contar dos vários finais que existem dentro do grupo do cadáver, um dos quais é o verdadeiro final do capítulo, com os outros sendo finais ruins ou extras. Conforme o jogo avança, a quantidade de finais errados aumenta, forçando os jogadores a serem mais cuidadosos com suas decisões e ações, totalizando mais de 35 finais. Para quem gosta de terror com um leve toque apimentado, personagens carismáticos e muitos enigmas para desvendar, Corpse Party é um prato cheio. Vale a pena. E com certeza também vale muito a pena ir lendo os mangás enquanto as traduções vão saindo, e assistir os episódios do anime. Garanto que a última cena vai te deixar em choque. Então divirta-se com a realidade paralela da escola primária Ravenlinhost. E se gostou, curta, comente, compartilha, e se ainda não é inscrito se inscreve no canal, para me deixar feliz. Seu cabeça de pudim. Ou uma loliloeirinha putaça, vai te observar no banheiro e até o próximo vídeo. Coelhinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava a mão no coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e botava